Chegamos então no período contemporâneo, né. O período contemporâneo ele é interessante, né, porque a gente está vivendo ele ainda, né. Então vamos colocar que começa com a Revolução Francesa, né, cientificamente dizendo, porque você tem uma reabertura. Lógico, a Revolução Francesa tem ligação com absolutismo e coisas do tipo assim, né. Você quebra então nesse momento e você começa a ter uma nova forma de pensar, né. Só que esse período a gente tem muita física ligada a ele, porque você começa a trabalhar com no caso, com a eletricidade, né, que é o grande talvez seja uma das grandes coisas do início do período contemporâneo, né. Tem a teoria da evolução, né, mas novamente depois você vem para a física no que se relaciona com, as características, das partículas, né. Pode ir. Então, aqui em 1789 a gente tem a Revolução Francesa, né, e existiam preceitos positivistas nesse período, você tinha os iluministas, agindo, né, e existia muito essa ideia do provar, que a gente estava comentando no começo, né, que é a ideia de que você se limita ao modelo, né, então o modelo ele faz com que você tenha toda a realidade ao seu redor, né. E, trazendo para o meu lado, a gente tem Lavoisier, né, que não foi ele que disse isso não, viu gente, tá nas entrelinhas isso, tá. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né. Eh, Ele disse isso, né, isso é um preceito científico muito importante, né, por quê? Porque ele mostra que as coisas não surgem do nada, e naquele período acreditava-se, né, existiam testes pra provar, por exemplo, que, eh da carne, depois que ficava aberta por muito tempo, ela é lógico, ela vai apodrecer, né, mas eles falavam que os vermes que surgiam lá era da própria carne, né, e o Lavoisier ele vem quebrar com essa ideia. O problema foi que depois de um tempo ele foi guilhotinado. E o período da eletricidade, notem agora as datas, tá, não nesse comecinho aqui, né, a gente vai falar de peixe elétrico, que no Egito, depois 1600, né, já considerando a eletricidade como uma coisa, uma curiosidade e tal, né, mas olha aqui, ó, Benjamin Franklin, né, ele já começa a estudar isso, um dos pais dos Estados Unidos, ele já começa a trabalhar com eletricidade, então 1752, né. Em 1791 e 1980 você já tem o surgimento da primeira pilha, que é essa aqui do lado, né, então você já começa a trabalhar com a ideia de pilha, né. E no caso esse daqui, você tem o seguinte conceito, né, de 2 metais diferentes em contato com uma atmosfera, no caso uma solução que seja condutora de eletricidade, né, no caso eles não sabiam o que era eletricidade, mas condutora de elétrons, né, ela propicia uma DDP, que é uma diferença de potencial, né, então na ponta desses 2 fiozinhos, né, que estão ligados a metais diferentes, você tem ali uma diferença de potencial. Observem que, como eu disse, a gente estava falando de Idade Média agora há pouco, né, chegamos no Renascimento, e agora estamos falando já de eletricidade. E olha que aqui a gente está falando de século XVIII, né, e essa evolução do pensamento e das técnicas é muito rápida, né. Em 1832, você já tem o primeiro motor elétrico, na realidade, né, que fo o Faraday fez isso, mas quem acabou, eh, fazendo com que ele se tornasse um motor de indução foi o Nikola Tesla, né, 1887. E em 1888 a 1893 existe a guerra do Tesla e do Edison, né, onde eles queriam determinar como, a gente consegue fazer a distribuição da energia pelo país, né. E aí vinha o Tesla com a ideia da alternada e o Edison da ideia da contínua. A contínua é a energia proveniente de meio químico, no caso, né. E a alternada, a grande vantagem dela é que ela é feita por indução eletromagnética, mas ela consegue se manter potente por quilômetros e quilômetros, né. Então criou-se essa guerra, né, e o Edison não queria perder a patente, né, de venda, no caso, e ele chegou a eletrocutar um elefante, tem até um vídeo na internet, né, que mostra isso daí. Nessa época já existia, já tinha como gravar um vídeo, né, e você tem também a eletrocução de um condenado, né, pelo próprio Edison. Pode. E no meio de toda essa guerra, nós tínhamos quem? Nós tínhamos o Darwin,
né? Observem as datas, tá? 1831, 1836, ele faz a viagem dele com o HMS Beagle, né? Ele vai até, ele faz uma volta pelo mundo, né? Chega em Galápagos, né? Onde surgem os tentilhões, né? Ele observa os tentilhões lá, ele percebe que os bicos eram adaptados para comer determinadas coisas, né? Ele faz em 1837 o rascunho da árvore evolutiva. A Origem das Espécies é publicado em 59, dá um fuzuê nessa época aí, livros queimados, né? E ele morre em 1882 devido à doença de Chagas, que ele foi picado pelo bicho barbeiro na Argentina, né? Mas notem que nesse período, né, antes da gente entrar na 1905, notem que a gente tem a ciência, ela começa a se espalhar e as informações começam a passar de um ponto para o outro muito rápido. Coisa essa que lá na Idade Média a gente não tinha, né? Porque eram locais fechados, né? Com a abertura do pensamento científico, a gente começa a desenvolver mais ciência, né? E até que chegamos no ano Mirabilis, né? 1905, onde a gente tem Albert Einstein publicando esses artigos revolucionários, que o Bachelard ele estava nesse período, né? Então ele conseguiu ver surgir isso daí, né? Por isso que é tão fantástico você estudar esses pensadores contemporâneos, né? Onde teve o efeito fotoelétrico, o movimento browniano e a teoria especial da relatividade, cujo E igual a mc². Todo mundo acho que já ouviu falar disso, né? Mas que na realidade, né, a gente fala, o Albert Einstein inventou isso. Não, E igual a mc², na realidade, é a fórmula da energia cinética, né? E igual a energia, massa vezes o C é de velocidade da luz constante ao quadrado, mas poderia ser gravidade ao quadrado, né, ou aceleração ao quadrado, dividido por 2. Basicamente daí que vem essa ideia, né, da cinética. Pode ir, Marcelo. E lá atrás, lembra que eu falei de Demócrito? Olha quando começou a surgir a ideia, de novo, da partícula. 1803, com John Dalton, né, a partícula fundamental, a partícula esférica, né? Logo em seguida você já tem o Thomson, em 1904, já falando do pudim de passas, né? Não sei se vocês lembram das aulas de química, né? Em 1911, Rutherford traz a ideia de que esses elétrons não estão incrustados, mas eles estão numa região externa. É nesse período aqui que começa a surgir a nova física, né? Por quê? Porque se você tem essas cargas negativas ao redor e não incrustadas, significa que existe o quê? Existe alguma força que mantém elas, porque do contrário, o movimento das partículas, carga negativa, carga positiva, vão atrair, você teria um movimento em espiral, né? Então surge uma nova ciência, a ciência dos quântons de energia, né? 1913, Niels Bohr, e depois, 1926, Irving Schrödinger, com a ideia da densidade eletrônica, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, Max Planck, Irving Schrödinger, Albert Einstein como sendo os pais fundadores dessa nova física, a gente pode assim dizer, né? O Irving Schrödinger, ele traz, por exemplo, a ideia da função de onda, que seria a ideia que consegue descrever completamente o nosso sistema, né? E sim, ele tem a ideia do gato também. Aí existe... Eu posso fazer uma contribuição Claro. com o seu tempo? É que essa fase que você descreve, ela também é muito significativa para o pensamento nas ciências humanas, porque a gente tem uma virada muito importante que demarca até hoje o pensamento das ciências humanas, com um conjunto de 3 autores, que são um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Mas que influenciam significativamente as ciências humanas e mudam os rumos dela, né? Que é o Friedrich Nietzsche, que traz inaugura as categorias pós-modernas, assim, né? A ruptura com a ideia de verdade absoluta. A gente tem o Karl Marx, que inverte a dialética do Hegel e pensa no materialismo, ou seja, as coisas elas não estão nas ideias, elas estão na matéria. E criticando o Feuerbach, né? Sim, e o Feuerbach e o Hegel. E ele parte também da ideia de um tipo de prática cientista política e sociológica com uma espécie de ativismo, né? Não é mais só um leitor da realidade, mas um propositor de uma nova forma de realidade, o que é em si um processo muito revolucionário. Se você pega, por exemplo, o Weber e o Durkheim, eles não estão necessariamente preocupados em novas formas de organização social, mas eles estão tentando descrever o objeto de pesquisa deles, né? O Marx ele
assim, com Engels, né, ele inverte esse processo. E a gente tem também o Sigmund Freud, que muda a concepção daquilo que a gente pensa sobre a natureza humana, né? Ele traz ideias como, por exemplo, a sexualidade na infância, a ideia de inconsciente, que é muito revolucionária, as formas terapêuticas de tratamento. Tem uma série na Netflix que chama Freud, mas ela é uma série, enfim, inspirada, né? Mas que tem ali, por exemplo, como eles tratavam pacientes dessas casas de internação, de pacientes psiquiátricos, né? Que eram com choques, com terapias térmicas, né? Então, banhos frios, banhos quentes, né? E aí o Freud ele vai descobrir, por exemplo, que você conversar sobre os seus problemas e tirar eles do seu inconsciente é o que resolve a sua saúde emocional, né? Então também é um ano de efervescência muito significativo aqui para as ciências humanas. Como você acha que a gente não faz ciência, eu só queria te contar que para a gente também foi uma fase de virada bastante interessante. Assim, não é que vocês não fazem ciência, vocês não fazem ciência aplicada, né, no caso. Mas o pensamento científico, ele não se limita à química, física, biologia. Não, dentro da geografia, da história, do português, do inglês, em geral, você tem pensamento científico, porque é um pensamento de investigação, na realidade, o pensamento científico, né? E é isso que eu acho interessante. Eu tô trazendo uma visão do meu pensamento, no caso, mais basicamente, que é o contato que eu tenho com o pensamento científico, né? Mas não necessariamente é um Não, pensamento. só provocação. Sim, claro. Então, e aí, nesse período, né? Você falou no caso de Freud, no caso. Tem um livro interessante do Bachelard, que é a Poética do Fogo. Né? Se alguém se interessar por isso, você pode. É uma forma de você fazer uma análise. Uma análise psicanalítica, na realidade, da própria ideia do fogo, né? O Freud fez isso também, né? Então, com a ideia do mito do Prometeu, né? Mas, só fechando esse parênteses, né? Então, a ideia da fissão nuclear surge nesse período contemporâneo, onde, lembra lá atrás, lá nos alquimistas, que a gente gerava, a ideia era gerar um composto novo, proveniente de um menos nobre? Pois é, aqui a gente consegue com a utilização de um nêutron, né? O Otto Hahn, ele faz com que o urânio se quebre, né? Produzindo uma combinação de bário, criptônio, bromo e lantânio, estanho e molibdênio e mais outros prótons, chamada reação em cadeia, né? Então você tem esse surgimento, né? Então observe, em 1938 isso. E no comecinho do século, né, a gente estava falando o quê? De eletricidade. Aqui a gente já está partindo o átomo, né? E essa é a aplicação do E igual a mc quadrado, né, do Albert Einstein, né, o projeto Manhattan e tal, que aconteceu é uma tragédia gigantesca que aconteceu no Japão, né, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Pode ir, Marcelo. Agora a coisa fica mais exponencial ainda a velocidade, né? Porque em 1906, o Santos Dumont estava saindo do chão, né? Em 1960, na década de 60, né, a gente estava chegando na Lua, né? Então, em menos de 50 anos, a gente já sai do chão e chega na Lua, né? Que é a corrida espacial no pós-guerra, né? No surgimento da Guerra Fria, né? Então, você tem Estados Unidos, União Soviética, tal, fazendo isso. Você tem o surgimento de muitas fake news nesse período, espionagem e o desenvolvimento dos programas espaciais. Então, você tem satélites de comunicação, como o Sputnik e o Explorer 1. Você tem as cápsulas espaciais, né? O Sputnik e o Vostok, onde foi o Yuri Gagarin. Você tem o projeto Apollo, né? Que fica por 11 anos em ação, né? E o Skylab, que foi a primeira estação espacial em conjunta Estados Unidos e União Soviética, né? Então a gente saiu do chão, né? Se parar para pensar. E nos dias atuais, o que nós temos? Nós temos o desenvolvimento da internet, que é realmente um dos pontos muito importantes. Se a gente tivesse como andar uns 200 anos no tempo, a gente ia chegar olhar para o passado e falar, aquele momento ali a gente tem o desenvolvimento da internet e da modificação do sistema, que é o do sistema analógico para o sistema digital. Então você tem essa diferença. Eu trouxe aqui o exemplo das balanças, né? Eu sei que ainda em algumas quitandas é comum encontrar a balança analógica, né? Mas a gente tem no caso, a digital também. Pode ir mais um, Marcelo?
que já tá acabando já. Só que a gente tá perdendo essa guerra, né? Porque mesmo com todo esse desenvolvimento tecnológico que nós temos e todo o desenvolvimento do pensamento científico, todo esse histórico, né? Nos dias de hoje, ainda a gente tem que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, que a Terra não é jovem, que não existem remédios milagrosos, não existe a quântica explica, né? Não existe movimento, ou melhor, existe um movimento antivacina, né? Então a gente tem a disseminação das pseudociências. Por quê? Porque a informação agora é muito rápida, né? Lembra que eu falei lá atrás, lá no Idade Média, que era tudo fechado? Agora não é mais, né? Você tem o desenvolvimento da expansão com o Renascimento, e hoje a gente chegou nesse momento que era para ser tão desenvolvido, né? A gente pegar lá atrás, lá o Júlio Verne, né? Que falava que ia ter máquinas voando, todo mundo ia ter essas coisas em casa, né? E na realidade a gente tem terra plana, né? E vacina que dá AIDS. E vacina que dá AIDS. Pode ir mais um, Marcel? Eu acho que tem mais um slide. Então aqui em resumo, tá? O que a gente pode ver? Período clássico. A gente pode resumir ele no desenvolvimento da matemática e engenharia, ou seja, processos, o desenvolvimento do empírico, né? Idade Média, organização do conhecimento. Então a gente começa a organizar esse conhecimento que existia lá atrás com os gregos, né? Muitos árabes fizeram isso também, né? Período moderno, física newtoniana. Então se você quer falar de período moderno, você tem que pensar como a física newtoniana estava agindo naquele momento. Era o que estava imperando no pensamento científico daquele período. Posteriormente, no contemporâneo, a gente tem a física não newtoniana, ou seja, a gente está falando da física de partículas. É basicamente essa ideia que a gente tem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um privilégio poder fazer isso. Agradeço aos professores por permitirem eu participar de uma aula aqui. Como eu disse, é um processo muito complexo falar de história do pensamento científico, porque, na realidade, essa aula eu tive um curso na graduação, né? Meu professor, ele estudou filosofia, depois ele foi estudar química, né? Então, é um processo muito grande, muito longo falar sobre história do pensamento científico. É difícil você falar em uma aula só, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E se tiverem perguntas, né, a gente pode tentar responder. A gente tem uma aula onde a gente vai trabalhar especificamente com a ideia de fake news. Mas só para já adiantar a minha leitura particular do tema, e aí com convergência com o pessoal lá da teoria crítica, a gente enxerga uma diferença muito significativa, Israel, na ideia de comparar, né? A gente chama isso de anacronismo, né? Quando você compara momentos históricos diferentes e tenta dar o mesmo peso para as coisas, né? A gente tem muita dificuldade de entender a ideia de fake news aplicada aos contextos históricos antigos, porque a fake news ela é basicamente um movimento que só é possível dentro de uma era de pós-verdade. Então, você tem antigamente, assim, disseminação de falsas verdades, né, de postulados científicos que não estavam corretos e tal, até de forma intencional. Mas acho que hoje em dia a principal dificuldade é a seguinte: as pessoas que disseminam informações falsas, elas não o fazem por um caráter racional, mas é um processo identitário. Então, é uma vinculação muito mais emocional e identitária do que exatamente a perspectiva de você acreditar racionalmente naquele processo. Vamos pensar assim, vamos pensar no grupo dos terraplanistas ou dos chloroquiners, né? Esse pessoal, eles não estão abertos à possibilidade de você mostrar para eles experimentos empíricos, né? Ou testes científicos, ou pesquisas de todos os cantos possíveis, que vão e argumentem contra a ideia deles. Não, eles já vão predispostos a achar coisas que somente dizem aquilo que eles já sabem, aquilo que eles já acreditam, na verdade, né? E tudo que eles disseminam a partir de então é dentro dessa lógica de viés de confirmação, né? Então, acho que tem uma coisa muito diferente, assim, porque a pessoa que, por exemplo, defende o tratamento inicial, né, ou a cloroquina,
ela não faz isso por uma análise racional de fatos, mas ela faz isso porque ela se vinculou a um grupo e aquele grupo defende essa ideia e ela passa a defender essa ideia mesmo contra os fatos. Por isso que eu acho que Só para não, só para não te quebrar o seu. Não, mas era isso. Só para não quebrar o seu raciocínio, mas é interessante isso do que você fala, porque isso aí tem ligação com a ideia do Hermes Trismegisto, né? O Hermes Trismegisto ele não era somente uma figura, mas ele era um selo, né? Existe o selo de Hermes Trismegisto, né? Na Idade Média, que os próprios alquimistas utilizavam, que era da seguinte forma: eles chegavam, eles tinham um documento falando, ó, se você fizer isso, você vai curar uma determinada doença. E eu sei que isso ocorre porque tem o selo do Hermes Trismegisto, né? Então se utiliza de uma autoridade, né, para conseguir fazer com que você tenha essa notoriedade. Então, assim, basicamente, o pensamento desses, por exemplo, terraplanistas, do pessoal que defende a cloroquina, é um pensamento realista. É um pensamento que ele está somente na observação da superficialidade do mundo. Por exemplo, por que muita gente defendia a cloroquina, né? Ou melhor, cloroquina não, a água de quinino. Por que muita gente defendia a água de quinino? Porque a palavra quinino parecia com cloroquina, né? Então, se parecia com cloroquina, era quinino. A gente tem isso em Paracelso, na Idade Média. Paracelso, ele dizia, vamos dizer que você tem uma doença no coração. O que você faz? Começa a fazer um monte de chá de folhas que tem formato de coração, né? É um pensamento extremamente realista. Ele é um pensamento, tem um empirismo nele, mas ele ao mesmo tempo é muito realista, porque ele fica nessa observação que a gente fala na química, é uma observação qualitativa. Então, quando você volta no tempo, você vê como essas pessoas desconsideram grande parte da evolução do pensamento científico, porque é um pensamento extremamente pontual na observação superficial do mundo, né? E aí, Israel, eu acho que tem um componente importante, que é o seguinte, o pensamento científico, né, e a gente está construindo essa disciplina justamente para tentar criar valores ao redor do que significa ser um cientista, né? Ele demanda um processo muito importante, que é a ideia de humildade, porque a gente vai trabalhar com o valor do que é um consenso científico. Por que eu estou trazendo a ideia da humildade? Porque aí a minha experiência empírica, né? As pessoas que eu conheço que defendem cloroquina, elas são meu tio que fez o supletivo e parou lá, meu pai que estudou até o 5º ano do ensino fundamental, e eu não estou falando anedoticamente, eu estou relatando, meu tio e meu pai. E essas são pessoas que, enfim, a vida os levou a uma interrupção dos estudos, né? Mas, e essa não é uma questão, mas a questão, no fundo, é você achar que os seus conhecimentos, e que não são específicos da área, que não têm embasamento na área, são maiores do que o consenso científico do sujeito que passa a vida toda estudando aquilo e se debruçando sobre aquilo, né? Então, muitas vezes, e até foi numa discussão de família que eu ouvi isso, me falaram assim, mas você é médico para saber? E é exatamente esse movimento. Pensar cientificamente não demanda de você saber todas as ciências, mas demanda de você a humildade de falar exatamente essa questão. Eu não sou médico, mas os médicos que estudam especificamente esse tipo de situação, em sua grande maioria, eles apontam para lá. Então, portanto, já que eu não tenho um conhecimento de área, eu não vou ter a arrogância de falar vocês que passam sua vida toda estudando isso, estão errados. Quem está certo é um paraquedista aí que eu gosto muito. Esse é um tipo de postura, né, que pensar cientificamente demanda. A gente precisa saber que coisas que a gente não sabe, pela navalha de Ockham, é mais provável que os maiores cientistas da área estejam corretos do que o meu tio e o meu pai e o meu vizinho pastor, por exemplo.